Fala galera, bem-vindos ao canal NewCat e hoje nós vamos falar sobre um jogo muito maluco que vai acontecer hoje às 8 horas, um clássico, um derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Nós vamos começar aqui com o nosso campinho, tá? Provavelmente as escalações dos times serão essas: Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Bidu, Alex Santana, José Martínez, André Carrijo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Do lado do Palmeiras teremos o Everton, Caio Paulista, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Marcos Rocha, Richard Rios, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Estevam e José Lopes. Do lado da casa do Corinthians, o que a gente pode ver aqui? É praticamente o time titular, só que tem um grande problema. Eu não consigo analisar muito o Corinthians porque ele tem um sistema de jogo sim, mas pode ter uma mudança drástica aos 20 minutos, aos 40 minutos, aos 60 minutos, aos 80 minutos. Ou seja, o Corinthians ele não tem um sistema de jogo assim realmente valendo. Tá? Ele é muito condicionado também pelo seu oponente. Se o seu oponente for realmente uma equipe muito boa, muito bem qualificada, o Corinthians ele vai jogar um pouco recuado. Mas se o time for do mesmo nível, um pouco menos qualificado, ele vai jogar para frente. Contra o Palmeiras vai ser um jogo bem equilibrado, sabe por quê? Do lado do Corinthians nós temos os principais jogadores, que é Rodrigo Garro, Alberto, Depay, Hugo Souza e o André Ramalho, que ao meu ver são os melhores jogadores do Corinthians. Por quê? Mateuzinho, lateral mediano, Félix Torres, muito perigoso. Matheus Bidu, lateral mediano, Alex Santana, mediano, José Martínez e Carrijo também, medianos. O Carrijo e o Martínez jogavam bastante há uns tempos atrás, mas atualmente está jogando muito mal. Do lado do Palmeiras, minha opinião sincera, os únicos jogadores que realmente jogam muito bem no Palmeiras é Estevam e Veiga e o Everton, tá? Por quê? Nessa temporada o Caio Paulista não está demonstrando bom futebol, nem o Gustavo Gomes. Vitor Reis é um jogador da base que pode vir a se tornar um ótimo jogador, mas agora é só uma promessa ainda, por mais que tenha jogado alguns jogos muito bons. Marcos Rocha, torcedor corintiano, atenção no Marcos Rocha. Por quê? O Marcos Rocha ele não tem velocidade, se ele for para frente ele não vem para trás e se ele está atrás ele não vai para frente. Preste bastante atenção nisso. O Bidu ele pode não ser um dos melhores laterais do planeta, mas muito mais velocidade do que o Marcos Rocha ele tem. Richard Rios, Aníbal Moreno e Rafael Veiga. O Richard Rios teve propostas europeias, mas não saiu do Palmeiras. Não sei o que vai acontecer com ele no final do ano. É um jogador que essa temporada teve seus altos e baixos. O Aníbal Moreno também teve seus altos e baixos, como a temporada inteira do Palmeiras, desde a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e do Botafogo na Copa Libertadores da América. O trio de ataque, na verdade não é trio, é só um atacante, que é o Estevam. O Estevam é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e o melhor jogador do Palmeiras. Por quê? Ele é líder em gols e assistências do Palmeiras e também do Campeonato Brasileiro. 11 gols e 8 assistências. Se eu não me engano, ele é o jogador com mais participação de gols nesse Campeonato Brasileiro, empatado ali com o Pedro, se eu não me engano. Ele que vai para o Chelsea, tá na temporada que vem na metade, ou seja, cuidado com o ataque do Palmeiras, porque se o Estevam sai, o que é que sobra? Felipe Anderson e José Lopes. Felipe Anderson que destruiu muito tempo na Itália, chegou no Palmeiras, não se mostrou o jogador italiano. E o José Lopes, que muito torcedor do Palmeiras pega no pé, eu considero um centroavante mediano, porque quando é para marcar, não marca, não é um jogador decisivo, pode marcar 2, 3 gols, beleza, mas não é um jogador decisivo. Os últimos confrontos do Palmeiras e Corinthians, vitória do Corinthians aqui em 2021 e desde 2022 o Palmeiras não perde para o Corinthians, tá? Venceu no Campeonato Paulista, venceu no Campeonato Brasileiro 2 vezes em 2022, empatou no Campeonato Paulista de 23, venceu o primeiro jogo do Brasileirão em 23, depois empatou em 23 também. Empatou nesse Campeonato Paulista, depois venceu nesse Campeonato Brasileiro no jogo do primeiro turno de 2-0. E são times que vai ser muito tenso esse jogo, porque Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, precisa vencer para encostar de novo no Botafogo. E o Corinthians precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Vai ser um jogo muito tenso hoje. O Corinthians, que está bem perto da zona de rebaixamento, precisa de uma recuperação depois da derrota contra o Racing na Copa Sul-Americana. E o Palmeiras ele precisa vencer para continuar a sua corrida atrás do Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, deixe aqui nos comentários a sua opinião de quem você acha que vai vencer e qual é a sua expectativa para o jogo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse o vídeo. Bom dia!